Bom dia, aposentado! Vamos conversar um pouco sobre as notícias quentes de hoje, dia 18 de agosto, e os bastidores do poder que afetam diretamente o seu direito à revisão da vida toda. Você sabia que a decisão que selou o destino de milhões de aposentadorias no Brasil, a revisão da vida toda, pode estar conectada a uma teia de interesses que vai muito além dos tribunais e chega aos mais altos escalões do mercado financeiro? Existe uma ligação direta e preocupante entre o ministro Luiz Roberto Barroso, relator de processos cruciais para a sua vida, seu filho, e um dos maiores bancos de investimento da América Latina, o BTG Pactual. Essa conexão levanta questões seríssimas sobre conflito de interesses e sobre a imparcialidade de julgamentos que valem bilhões de reais. Dinheiro que deveria estar no seu bolso. Antes de mergulharmos fundo nesta história que parece roteiro de filme, mas é a mais pura realidade, peço que você se junte à nossa luta. Comente aqui embaixo, revisão da vida toda já, para mostrar que estamos unidos e atentos a cada movimento que tenta retirar os nossos direitos. Sua participação fortalece a nossa voz e mostra que não vamos aceitar essa injustiça calados. Vamos aos fatos, porque contra eles não há argumentos. Recentemente, veio à tona uma notícia estarrecedora que o jornal O Globo publicou, detalhando uma reunião de emergência entre ministros do Supremo Tribunal Federal e grandes banqueiros. O motivo do encontro seria o temor de sanções por parte dos Estados Unidos, que poderiam incluir a suspensão de vistos de entrada no país. Dentro dessa matéria, um detalhe chamou a atenção e acendeu todos os alarmes. O ministro Barroso, em um ato de preocupação paternal, teria desaconselhado e praticamente proibido seu próprio filho de retornar aos Estados Unidos em meio a essa crise. A pergunta que não quer calar é: por que tanto receio? E quem é o filho do ministro Barroso? A resposta é o centro de toda essa polêmica. O filho dele não é um estudante ou um trabalhador comum. Ele ocupa o cargo de diretor associado no BTG Pactual, um gigante do setor bancário, com operações internacionais e, claro, com muitos interesses sendo julgados nos tribunais brasileiros, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Isso mesmo. O filho do ministro é um dos sócios de um banco que está envolvido em inúmeras questões financeiras e judiciais no país. O BTG Pactual é um dos tubarões do mercado, especialmente conhecido por sua atuação agressiva no setor de crédito consignado, uma modalidade que afeta diretamente aposentados e pensionistas do INSS. Enquanto o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, parece focar sua fiscalização e punição em bancos pequenos, as chamadas piabas do mercado, que a maioria de nós nunca ouviu falar, os grandes conglomerados, como o BMG, o PAN, a Crefisa e o próprio BTG Pactual, parecem operar com uma espécie de blindagem. Lembremos de casos notórios, como a prática de venda casada no crédito consignado, onde o aposentado era forçado a se associar a um sindicato para ter o empréstimo liberado. Isso é uma fraude, uma prática ilegal que lesou milhares de segurados, e os responsáveis por essas operações bilionárias raramente são punidos com o rigor necessário. Agora, vamos conectar os pontos. Como pode um ministro do Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, julgar com a isenção necessária uma causa que envolve diretamente o banco onde seu filho não apenas trabalha, mas é um dos sócios? A lei brasileira é clara sobre isso. O Código de Processo Civil, nos artigos 140 e 445, estabelece as regras de impedimento e suspeição de um juiz. Um juiz é considerado impedido de julgar, por exemplo, quando seu cônjuge, companheiro ou parente, até o terceiro grau, atua no processo. Mesmo que o filho do ministro não seja o advogado da causa, a sua posição de alta direção em uma das partes interessadas cria, no mínimo, uma suspeição de parcialidade. A ética e a moralidade pública exigem que, em situações como essa, o magistrado se declare suspeito
e se afaste do julgamento para garantir a lisura do processo. Mas não foi isso que vimos acontecer em casos de interesse do sistema financeiro. Essa situação se torna ainda mais grave quando a colocamos no contexto da revisão da vida toda. A dor de um pai preocupado com o futuro do filho é compreensível. Mas essa mesma dor parece não ter sido sentida pelo ministro ao analisar a situação de milhões de pais e avós aposentados, que dependiam da revisão para ter uma velhice mais digna. A revisão da vida toda não é um favor, é um direito. Um direito de recalcular a aposentadoria, incluindo no cálculo as contribuições feitas antes de julho de 1994, início do Plano Real. Para muitos, essas contribuições foram as mais altas de suas vidas, e ignorá-las, como a regra de transição da Lei 9.870 e 6 de 1999, significou uma redução drástica e injusta no valor do benefício. Era a chance de corrigir um erro histórico e fazer justiça. O Supremo Tribunal Federal, em um primeiro momento, em dezembro de 2022, reconheceu esse direito. Nós ganhamos. O placar no plenário virtual foi de 6-5 a favor dos aposentados. A vitória parecia certa, uma luz no fim do túnel para quem tanto contribuiu. Mas o que aconteceu depois foi uma sucessão de manobras que nos leva a questionar a verdadeira motivação por trás das decisões. O ministro Nunes Marques pediu destaque, um recurso que leva o caso do plenário virtual para o físico, reiniciando o julgamento. A partir daí, o que vimos foi uma protelação sem fim. O ministro Barroso, relator de recursos importantes no caso, marcou e desmarcou o julgamento diversas vezes. Cada adiamento era um balde de água fria na esperança de milhares de pessoas que viajavam para Brasília, que acompanhavam ansiosamente cada passo, que dependiam daquele dinheiro para comprar remédios, para ajudar os filhos, para simplesmente viver com um mínimo de conforto. Essa demora calculada teve um propósito claro: esperar a mudança na composição da corte. Com a aposentadoria de alguns ministros, entraram novos nomes indicados pelo governo atual, como Cristiano Zanin e Flávio Dino. E foi exatamente com os votos deles que o placar da injustiça foi virado. Em uma reviravolta inacreditável, em março de 2024, o Supremo não apenas negou a revisão da vida toda, como fez algo ainda mais prejudicial. Ao invés de julgar o tema 1102, que tratava especificamente do direito dos aposentados, os ministros decidiram ressuscitar o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade, as ADIs 2110 e 2111, que estavam paradas há anos. Nessas ações, eles declararam que a regra de transição, aquela que justamente prejudicava os aposentados, era constitucional e, pior, obrigatória. Ou seja, eles não apenas disseram que você não podia escolher a regra mais vantajosa, eles disseram que você estava obrigado a usar a regra que te prejudicava. Foi um golpe fatal, uma manobra jurídica que aniquilou o direito que já havia sido reconhecido. Vamos entender a fundo o que estava em jogo. A regra de transição da Lei 9.876 de 1999 foi criada para, teoricamente, proteger quem já estava no sistema previdenciário quando as regras mudaram. No entanto, na prática, ela criou uma distorção. Para esses segurados, o cálculo do benefício passou a considerar apenas os salários de contribuição a partir de julho de 1994. Quem teve os maiores salários da vida antes dessa data, em outra moeda, foi brutalmente prejudicado. A tese da revisão da vida toda era simples e justa. Se a regra permanente, que considera 80% de todos os salários de contribuição da vida inteira, fosse mais vantajosa para o segurado, ele deveria ter o direito de optar por ela. Era a aplicação de um princípio básico do direito previdenciário,
o princípio do melhor benefício. O Superior Tribunal de Justiça, o STJ, em 2019, já havia decidido de forma unânime a favor dos aposentados, no julgamento do tema 999. A questão parecia pacificada, mas, ao chegar no Supremo, o lobby do governo e dos bancos falou mais alto. A justificativa para a negação do direito foi o impacto fiscal, um argumento que, embora relevante, não pode se sobrepor a um direito adquirido e a uma injustiça clara. O governo alegava um rombo de bilhões de reais, mas se esquecia de dizer que esse dinheiro não é um gasto, é uma devolução. É a correção de um cálculo errado que tirou dinheiro dos aposentados por anos a fio. O mesmo governo que concede isenções fiscais bilionárias para grandes setores da economia alega não ter dinheiro para pagar o que deve a quem trabalhou a vida inteira. A atuação do ministro Barroso em todo esse processo foi, no mínimo, controversa. Como relator de um dos recursos mais importantes, os embargos de declaração do INSS, ele tinha o poder de pautar o julgamento e conduzir o processo. A sua decisão de protelar, de esperar a mudança de cenário na corte, é vista por muitos especialistas como uma estratégia deliberada para mudar o resultado que já era favorável aos aposentados. A frustração de quem acompanhou o caso é imensa. Vimos a esperança se transformar em pó e o direito em letra morta. E agora, ao sabermos da sua conexão familiar com o sistema financeiro, um sistema que se beneficia de um governo com as contas mais folgadas, as peças do quebra-cabeça parecem se encaixar de uma forma muito sombria. A imparcialidade de um juiz é o pilar fundamental da justiça. Quando esse pilar é abalado por interesses pessoais, familiares ou econômicos, toda a credibilidade do sistema judiciário é colocada em xeque. Não se trata de fazer acusações levianas, mas de apontar fatos e exigir transparência. O ministro Barroso, no mínimo, deveria ter se declarado suspeito para julgar qualquer causa relacionada ao BTG Pactual. E, por extensão, deveria ter tido uma postura muito mais cautelosa em um julgamento como o da revisão da vida toda, que mexe com os interesses de todo o sistema financeiro e do governo. A sua dor de pai é legítima, mas a dor de milhões de aposentados que ele ajudou a condenar a uma renda menor também é. E essa dor tem consequências reais. É o remédio que não pode ser comprado. É a conta que não pode ser paga. É o neto que não pode ser ajudado. O que se faz aqui, aqui se paga. A angústia que o ministro sente agora por seu filho é a mesma angústia que milhões de aposentados sentem todos os dias ao verem seus direitos negados. A diferença é que a angústia do ministro é uma escolha, a de proibir o filho de viajar. A nossa angústia é uma imposição, a de viver com menos do que contribuímos para ter. A decisão do Supremo Tribunal Federal de aniquilar a revisão da vida toda não foi apenas uma decisão jurídica. Foi uma decisão política e econômica que escolheu proteger os cofres do governo e os lucros dos bancos em detrimento da dignidade de seus cidadãos mais velhos. E o que podemos fazer agora? A luta não acabou. Existem recursos, os chamados embargos de declaração, que ainda estão pendentes de julgamento no Supremo. Embora as chances de reverter a decisão principal sejam pequenas, é nesses recursos que se pode tentar modular os efeitos da decisão, ou seja, tentar garantir que quem já tinha entrado com a ação ou quem já tinha o direito adquirido antes da decisão possa ter seu caso analisado. É uma batalha difícil, mas não podemos desistir. É fundamental que continuemos a pressionar, a expor essas conexões indevidas entre o poder judiciário e o poder econômico. Precisamos mostrar que estamos vigilantes e não seremos enganados. A história do filho do ministro Barroso no BTG Pactual não é uma fofoca, é um fato documentado que precisa ser investigado e esclarecido. A sociedade brasileira tem o direito de saber se as decisões que afetam a vida de todos nós
estão sendo tomadas com base na lei e na justiça, ou com base em interesses ocultos e relações perigosas. A revisão da vida toda é nossa. É um direito sagrado, conquistado com décadas de suor e trabalho. E ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de tirá-la de nós por meio de manobras e subterfúgios. Vamos continuar a lutar, a informar e a cobrar. A justiça pode tardar, e muitas vezes ela falha, mas a nossa determinação em buscá-la não pode vacilar. Mantenha-se informado. Compartilhe esta verdade com todos que você conhece, pois a união dos aposentados é a nossa maior força nesta batalha desigual contra um sistema que parece ter se esquecido de quem construiu este país.